Segunda-feira, 13 de junho, está no ar mais uma edição do Tribuna Livre. Hoje, nós recebemos aqui em entrevista o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar. Aliás, Cirleudo, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Jefferson Dourado, também o nosso convidado jornalista. Sejam bem-vindos ao Tribuna Livre. Boa noite, Macambira. Boa noite. É uma honra estar aqui hoje nesse momento, principalmente porque estou encontrando três pessoas de grande experiência e de história. O caso de Narciso Mendes, Osmi Lima e do nosso jornalista Jefferson Dourado. Então, estamos aqui à disposição para, em nome do governo, tratar os assuntos inerentes à nossa pasta de infraestrutura e o que a gente tem de bom para o nosso estado. Jefferson. Macambira, obrigado. Muito boa noite. Boa noite, Cirleudo. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmi. Vocês falaram de honra, para mim é uma honra também estar aqui na TV Rio Branco. Vou contar uma história para o Narciso. A gente estava comentando antes, nos bastidores, sobre jornalismo, né? Aqui foi o primeiro lugar que eu bati na porta para pedir um emprego, logo depois que eu estava terminando o meu segundo grau, na época era segundo grau, né? E aí tinha que ganhar um dinheirinho para poder seguir a vida, né? Bati na porta aqui uma, duas vezes, não deu certo, mas a admiração pela TV Rio Branco, pelo trabalho, pelos profissionais que foram formados aqui, e agora você, Macambira, comandando também não só o Tribuna Livre, mas os programas que são daqui. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jefferson. Seria uma honra, quem sabe, no futuro, né, senhor Narciso? Termos novamente Jefferson Dourado com a oportunidade. Fique à vontade. Eu quero pedir desculpas e arrependimento ao Jefferson Dourado por não ter admitido aqui. Agora é tarde, mas tudo bem. Agora nós vamos ao que realmente interessa. Vamos debater sobre os assuntos do estado do Acre, principalmente, é óbvio, sobre a Secretaria de Infraestrutura. Cirleudo Alencar, seja bem-vindo ao Tribuna. E agora nós vamos ao assunto que é sério. Vamos falar de obras de desenvolvimento, vamos falar do trabalho da CEINFRA. E como apresentador, gostaria de fazer a primeira pergunta. Você também que já administrou na Secretaria do município de Sena Madureira, no primeiro mandato do prefeito Mazinho Serafim, e a realidade agora com a CEINFRA, tendo que tomar de conta de todas as obras do estado do Acre, é completamente diferente, mas também não deixa de ser muito trabalhoso. Conta um pouco pra gente, então, como que é essa realidade de você sair, né, de gerir ali um município com a infraestrutura para gerir a infraestrutura do estado do Acre inteiro. Então, Macambira, a primeira coisa que tem que se falar é que o resultado do teu trabalho é quando tu faz o que tu gosta. Então, eu gosto do que eu faço, eu estou há 18 anos no serviço público, já fui secretário de meio ambiente, secretário de produção, secretário de saúde, secretário de administração em Sena Madureira, passei por 3 gestões em Sena Madureira, tive um aprendizado, uma escada que se subiu para chegar no sonho de que todo profissional tem um sonho. Eu tinha um sonho de ser secretário de Estado para poder contribuir com o meu Estado e apresentar um pouco do que eu aprendi, porque a gente foi lapidado nessa escola que é o serviço público, principalmente numa prefeitura, que o contexto é menor, e quando você sai principalmente do município tão desafiador como Sena Madureira, com gestões de pessoas de pulso firme e tem que trazer resultado, eu deixei a minha contribuição e o resultado principalmente com o prefeito que eu trabalhei por último, Mazinho, que se tornou um amigo e um irmão, e eu pude ajudar muito o Mazinho em aquela cidade, sendo responsável por resgatar, inclusive, o dinheiro que estava perdido em Brasília por falta de articulação de gestões anteriores. Conseguimos puxar de 5 anos para trás todo o dinheiro e transformou o primeiro mandato do Mazinho, que ele melhorou a cidade com o nosso apoio. Então a gente contribuiu com isso. E quando vim para cá, a convite do governador Gladson Cameli, vim primeiro como diretor para trabalhar na educação e fui mostrando o meu trabalho, um pouco da experiência, porque não era conhecido em Rio Branco, e fui convidado e alçado com a missão pelo governador Gladson na Secretaria de Infraestrutura, o qual a gente hoje faz 11 meses e 9 dias que eu estou à frente da Secretaria, muito feliz por ter uma equipe muito afinada e ter a autonomia que a gente tem lá, graças a Deus, isso é muito bom e eu agradeço muito ao governo por isso, porque a gente tem autonomia para desenvolver os trabalhos e tem recursos necessários para que a gente possa chegar aos nossos objetivos na frente dessa pasta. Perfeito. Secretário, acho que tem muitas perguntas que o Osmi e o Narciso vão fazer detalhadas, mas eu queria fazer de uma forma mais abrangente sobre uma questão que os críticos ao governo Gladson Cameli sempre colocam, da falta de obras estruturantes no governo do
Gladson Cameli. O senhor concorda com isso? Qual é a sua avaliação em relação a essa crítica? Não, eu não concordo. Eu não concordo porque nós temos uma particularidade nesse contexto todo. Eu vou fazer um resumo rápido que em 2013 iniciou-se a grande ascensão da Constituição Civil no Brasil, 2013. Até o segundo mandato da Dilma, se injetou muito recurso na área de infraestrutura. Tinha habitação popular, tinha infraestrutura de estradas, tinha muita coisa. A partir daí, teve uma decadência no mercado e quando veio o sinal de crescimento novamente da infraestrutura, dos recursos, veio a pandemia no final de 2019. Essa pandemia foi um freio que todo mundo passou e o Acre não seria diferente. Tínhamos um planejamento, eu não estava na frente da secretaria, Jefferson, mas teve um planejamento em que se preparou. Para você ter ideia, a Secretaria de Infraestrutura se preparou nesse período de pandemia para que a gente, no final do ano passado, conseguisse concluir várias obras que estavam inacabadas, começar novos projetos e resgatar, como é minha especialidade, Macambira, recursos que estavam atrasados. Eu sou da área de planejamento, né? Eu sou engenheiro agrônomo, mas sou da área de planejamento. Durante esse período de pandemia, a situação então não foi a financeira. A gente pode afirmar então, podemos afirmar que a situação precária foi a mão de obra por conta da pandemia e não a questão financeira? Mão de obra e material. Você imagina que a empresa de aço que nós temos no Brasil, o insumo, parte do insumo, nós temos as mineradoras aqui, mas muita coisa vinha de fora do Brasil, principalmente da China. Então a gente teve, além do aumento do material de construção, a gente teve a limitação da produção de alguns materiais. Você imagina que antes da pandemia, nós tínhamos o preço do cimento a R$ 36. Depois da pandemia, tudo aumentou. A máscara de proteção aumentou de preço vertiginosamente. Então, o cimento dobrou de preço. Então, a planilha que estava vigente para executar as obras, elas tiveram que ser reajustadas. E nisso, a gente teve que fazer os procedimentos corretos, que são reajuste, reequilíbrio, são os mecanismos legais para fazer esse tipo de atualização monetária dos contratos. E aí, sim, a gente preparou, deixou tudo certo e começou a entrar em campo. Mas mesmo na pandemia, a gente começou a fazer pequenas intervenções que eram cruciais, principalmente dentro da gestão, de atendimento ao público e de funcionamento do Estado, da máquina. Então, foi nesse sentido, Jefferson, que a gente começou a trabalhar. E aí, eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que as pessoas não sabem porque todo mundo está cuidando da sua vida e não consegue observar o geral. Nós temos 22 municípios no Estado. Os 22 municípios do Estado nós temos tendo obra. Em todos os municípios eu tenho aqui a relação, eu tenho qual é a obra, eu tenho um valor, tenho a quantidade de emprego. Mas eu digo para vocês aqui agora, meu irmão Osmir, nos últimos 11 meses nós fizemos 92 intervenções, gerando 3.600 mil empregos, acumulando uma injeção na economia de 40 milhões de reais, 20% disso de fonte 200, recurso do governo federal e de entidades estrangeiras, como o Banco Mundial, e 80% desse valor de fonte 100, recurso próprio do Estado. O meu amigo Sirleudo, que de público confesso, meu amigo Sirleudo, eu acho que a função, e o Jefferson sabe disto tanto quanto eu, que a função da imprensa é noticiar. Nessa cadeira que você está sentada, já sentou-se alguém que fez duríssimas críticas ao governo. E ele estava com razão, é seu opositor. E a beleza da política é exatamente o jogo oposição-situação. Você aqui está representando a secretaria que eu julgo mais importante do governo e você fique à vontade para rebater aqueles que criticam o governo Gladson de ser inoperante. Você pode ficar à vontade. Então, aí vou uma perguntinha simples. Quais os principais objetivos da CEINFRA nesses 6 meses que faltam do primeiro mandato do governo Gladson Cameli? Os objetivos principais, meu irmão Narciso, é um prazer mais uma vez estar te encontrando, viu? E a minha admiração por você é recíproca com você a mim.
nós tivemos muitos percalços nesse período. Faltam 6 meses para acabar este mandato do governador Gladson Cameli. E dentro dos nossos principais objetivos, o principal é levar comida para a mesa dos acreanos, levar emprego, levar trabalho. E aí vem a pergunta que Jefferson fez, que eu vou responder apropriadamente no momento certo. Obra estruturante. O que é o conceito de uma obra estruturante? Uma obra estruturante é uma obra de importância, que ela vai dar uma importância logística, cultural, empreendedora, de alguma forma. Ela é importante, nós temos 4 obras estruturantes grandes que eu vou comentar. Mas antes disso, perguntou-se assim, não, porque o governo não tem obras estruturantes. E eu pergunto, é melhor ter uma obra estruturante, Macabira, aqui na cidade de Rio Branco, seja em que cidade for, uma única obra, que é importante, não se tira a importância, que está gerando lá 500, 600 empregos naquela obra. Ou eu ter 97 obras no estado gerando 3.600 empregos, pequenas, distribuindo, já que a gente passou por um mecanismo de restrição total. O nosso governo visou levar comida e dinheiro para a mesa dos mais pobres. Hoje saiu aqui, na nossa 24 horas, 51,7% de aumento de carteira assinada nos últimos meses que a gente está falando. Lá não está setorizado por qual setor, mas eu não tenho medo de falar, amigo Narciso, que desse valor aí, metade por cento seja construção civil. A gente não consegue achar, Osmir, um pintor na cidade de Rio Branco para fazer uma obra na nossa casa se você for fazer uma reforma. Isso é reflexo da nossa ação, da ação da CEINFRA, levando para a ponta o investimento, porque o bom disso tudo também é a economia fiscal. Porque tudo que a gente está fazendo é com recurso próprio e nunca se viu nesse estado se investir tanto com dinheiro de fonte 100 como está se investindo agora. Você leu? Tem uma obra que está sendo ventilada e parece-me que o senador Márcio Bittar vem conseguindo recursos e que é uma obra que eu acho fundamental, que muita gente está levando para esse campo de meio ambiente, aquele xiita, né? Que é a estrada que vai de Cruzeiro do Sul em direção a Pucallpa. Nós aqui já discutimos isso. É uma estrada que tem uma importância não só no campo econômico, financeiro, que vai trazer produtos mais baratos de Pucallpa para Cruzeiro e Cruzeiro vender para Pucallpa e o resto do Acre, mas também sob o ponto de vista turístico, que é a famosa indústria sem chaminé. E ali eu considero a Serra do Divisor O polo mais rico de... o mais belo polo que nós temos aqui para o turismo. Eu pergunto o seguinte, como é que está o andamento dessa obra e quais os impedimentos eventualmente existentes? Na realidade, Osmir, está em fase de elaboração de projetos, tem muitos estudos a se fazer, é uma obra complexa, cara, e que envolve e mexe com o brilho de muita gente, como você acabou de falar. Então, assim, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, é a empresa que está capitaneando isso, que está cuidando dos estudos. Eu não tenho informações detalhadas a dar e quais são, em que trâmite está, porque eu fico na ponta executando. Sim. A gente vai para a ponta executar. Mas é partilho do mesmo sentimento, e o sentimento do nosso governo é justamente a gente tem que abrir frentes e abrir fronteiras para que o nosso Estado receba os benefícios da importação, que a gente possa exportar também. Enfim, é importante, toda ligação é importante. Quando a gente tira o nosso povo do isolamento, a gente traz bem-estar, a gente traz melhoria, a gente aquece, porque a gente consegue vender coisas que a gente tem aqui, que fica longe de mandar para o grande centro do Sudeste. A gente consegue, inclusive, chegar mais perto da China. A gente consegue viabilizar e condenar o Estado ao desenvolvimento, porque Mas o Estado tem que desenvolver, né? Você falou aí que é uma obra complexa. Qual é essa complexidade? O trajeto, eu acho, né, pela experiência que eu tenho, já trabalhei em área de ramais, em Sena Madureira, muito, acompanhei bastante, mas o trajeto, você imagina que você tem que fazer estudos de quantas pontes vão ter? Vai ter que fazer sondagem desses locais. Como é que é o tipo de solo? Lá é mais rochoso, tudo bem, né? Mas assim, de qualquer forma, você imagina que você tem que precificar, quantificar
O que é que tu vai fazer? Quantas pontes? Já foi feito o traçado? Já se andou? Já se abriu uma picada? É em cima de um divisor de águas? Então, assim, é dessa forma, Narciso, que tem que se construir. Um projeto dessa magnitude não se faz... Além da questão ambiental. Além da questão... Licenciamentos que são não só nacionais, como eu acho que estaduais. quando o Osmi fez a pergunta, não foi nem esperando a resposta que você deu. É sob o ponto de vista ecológico, né? Pelas pressões ecológicas, que na Amazônia não pode se derrubar um pé de árvore, nem que seja em benefício da infraestrutura que tem que ser feita. Em benefício do desenvolvimento. E do desenvolvimento, Principalmente. Né? Mas olha só, infelizmente existe uma regulamentação, né, nacional. Aquela localidade está inserida, né, por decreto dentro de uma área. Eu falo assim porque eu fui da área de meio ambiente. É um parque nacional. Tem uso restrito. Lado brasileiro. E tem uso restrito. A que tem mais proteção jurídica é a ESEC, que é a Estação Ecológica. Como nós temos a Estação Ecológica do Rio Acre. Logo em seguida tem a RESEX, tem não sei o quê, aí tem a Floresta Nacional. Essa que é cheia de limitações. E isso que deve ser trabalhado no andar de cima, no Senado, na Câmara, para que se ache uma brecha jurídica de interesse nacional para que isso se pondere. Agora, isso tem que ter união de forças políticas, né? Não vai ser puxando um braço de quem, como é que vai ser, de quem não quer, de quem quer. Eu acho que nós temos que pensar no povo. O povo carece de assistência. O nosso estado não é um estado pobre. Tá? Isso já se provou que o nosso estado não é um estado pobre. É uma potencialidade turística, ambiental enorme, Osmi. E eu acho o seguinte, eu acho que tem que se unir forças e pensar mesmo no povo, que é o povo que carece de atenção. Ô, senhor Dedo, eu vou pedir agora licença aos amigos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o segundo bloco do Tribuna Livre. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre, registrando aqui a presença do nosso artista acriano. Aliás, tem que ser valorizado todos os nossos artistas acrianos, valorizados sempre aqui na TV Cultura. Esse é o Daniel Cabral, já está ali fazendo seu trabalho, fazendo a caricatura dos nossos convidados de hoje do Tribuna Livre. Daqui a pouquinho, então, o terceiro bloco, a entrega dessa grande arte, né, Cabral? Rapaz, vai ter aí a caricatura do Jefferson Dourado e do nosso entrevistado, o Cirleudo. Agora, Cirleudo, não dá para fugir. O tema a ser debatido ainda no segundo bloco, daqui a pouco nós vamos falar de obras e muito mais, mas doutor Osmi, seu Narciso Mendes ainda querem continuar um pouco no mesmo tema do primeiro bloco. Então, vamos prosseguir por essa linha e aí a gente muda depois para as obras. Pode ser assim, doutor Osmi? Pode ser assim. Não, e eu quero fazer só uma observação. Nós só podemos, os proprietários de terra, isso dito por um estrangeiro, ninguém acredita. Você é proprietário de uma terra, digamos, de 10 mil hectares, uma hipótese, ou mesmo 1.000 hectares, aí você só pode trabalhar em 20% dela, né? O governo, para evitar essa questão de degradação da Amazônia, os governos anteriores, eles criaram o organograma social, ecológico, né, ambiental, para dizer, olha, nessa terra aqui não se pode tocar, porque vira deserto, e nós temos exemplo disso. Essa daqui é agricultável, né? Então, nem isso foi levado a sério. Enquanto isso, quer os estados mais ricos, São Paulo, Rio, Minas, e nós percebemos isso lá no Congresso Nacional, quer essas ONGs que estão por aí, só a título de ganhar dinheiro. Eu montei uma CPI das ONGs, quando eu estava no Congresso. E nós descobrimos o seguinte, há muita malandragem atrás, e há muito interesse de grupos. Narciso, em Brasília tinha mais CPI de menores abandonados, de ONGs de menores abandonados, do que menores abandonados. Aqui na Amazônia, se você fizer um levantamento, e quem estava me auxiliando naquele momento era o Exército Brasileiro, dando dados, o que nós temos de ONG aqui dentro da Amazônia, e muitas delas bancadas por países produtores de grãos, é uma coisa fenomenal.
Porque a disputa, eu digo sempre que a nossa disputa que nós tivemos na Constituinte nem foi ideológica nem partidária. Ela foi regional. Cada estado querendo ter mais interesse do que o outro. E não é diferente do mundo, Narciso. Não é diferente do mundo. Os grandes países que já devastaram tudo, eles não têm interesse que o Brasil produza mais do que nós produzimos. Pois não. Mas deixa eu lhe acrescentar Pois não, acrescente à a vontade. porção mais perversa dessa questão. Qualquer país do mundo, o Estado tem o direito de fazer suas reservas. Mas feito essas reservas, elas passam a ser de responsabilidade do Estado. E aqui na Amazônia, como você disse, Osmir, se o sujeito tem uma propriedade de 1.000 hectares de terra e só pode produzir em 200 hectares, você fica sendo responsáveis pelos crimes criminais na parte que era Para ser protegida. para ser protegida. Só complementando o que você Não, disse. tá. E isso tem a ver com o setor também de construção, de desenvolvimento, de geração de riqueza. É por isso que nós estamos colocando, e aí eu me referi àquela estrada que vai lá para a Serra do Divisor, porque já há uma lei federal, Jefferson, que diz que as estradas eventualmente construídas em reservas ambientais e tal, elas não podem ser ocupadas nas suas laterais. Então já há uma proteção do Estado. O Acre, Cirleudo, tem 13% apenas de sua área devastada, aí incluído as regiões, as cidades, as estradas. O que é isso? Nós temos que... Como é que nós vamos desenvolver assim, Cirleudo? É verdade. Tem uma lei também que chama-se de corredor ecológico. É uma lei federal onde pega toda a área de fronteira, Sim. que pega ali de Cobirra, de Itaciolândia, Brasileia, e leva nesse eixo... Até Taumaturgo. Até Taumaturgo, que chama-se de área espelho. Isso foi criado ali atrás. Então, tantos quilômetros para um lado como para o outro é imexível. Isso. E aí entra como é que você atravessa com a estrada um negócio desse. Isso. Então, assim, se não houver algum consenso a nível federal, a nível de governo federal, para desmontar isso. E bilateral também, né? E bilateral, porque tem que pensar, porque para passar aceitar tem que e passar querer. por lá, né? Aí tu imagina, Jefferson, como é que nós vamos fazer, que nem o Narciso falou. Tu é proprietário de uma terra de 1.000 hectares e se for um camarada lá, um invasor, e fizer uma coisa, quem responde é tu. Tu não tem segurança jurídica. O proprietário da terra não tem segurança jurídica, porque, em primeiro lugar, ele não tem condições de monitorar uma área grande. Nós temos grandes propriedades aqui. Diga-se de passagem que com a elaboração do ZE, o Zonamento Econômico Ecológico que foi feito no Estado, que indica as potencialidades de cada regional, indica qual a qualidade do solo, lá dá o estudo, e eu acho que isso precisa ser, inclusive, feita uma atualização, Macambira, de qual é o potencial. Você está vendo agora que o nosso Estado começou a avançar timidamente, mas está tendo um incentivo na produção de grãos. Começou agora, tu está vendo café, como é que está saindo café. Soja. Né? Soja, né? Nosso governo tem incentivado, tem colocado, inclusive, o Mâncio Lima. O governo está injetando lá 2,5 milhões de reais para aquisição de mudas, para comprar mudas. Ô, Cirleudo, Deus cometeu um equívoco. Foi ter limitado Que é isso? a inteligência das pessoas e não ter limitado a burrice. É verdade. Hein? É verdade. Limitou a inteligência, é burrice, não. Está vendo como você é metido? Por quê? Concordaram. Mas não concordamos? Já Inconveniente. estamos tendo o privilégio aqui de ver Mas Narciso e Osmir concordando. Ele começou logo me questionando. Não, eu Eu vou ver se eu concordei. dou rapidamente um exemplo. A avenida que liga Natal à BR-101, que é a BR que nasce no Rio Grande do Sul e vai até o Ceará, a principal a BR mais longa do Duplicado, Brasil. inclusive. Quando Zé Agripino era governador do Rio Grande do Norte, ele quis fazer uma super avenida ligando o centro da cidade à BR-101. Acontece que no meio da cidade tinha 2 morros. Natal, areia que tem no Rio Grande do Norte, dá para abastecer o mundo de areia. Quem conhece o Rio...
Porque Eu conheço. Você fala do seu Cruzeiro do Sul, beleza tem o Rio Grande do Norte, tá? Eu também concordo que tem. Viu, Sueldo? Aí o traçado da rodovia foi feito de sorte que essa avenida passava Em cima. entre os dois morros. Aí, a quantidade que tem ONG para proteger a areia no Rio Grande do Norte, olha, ONG para proteger areia. O Rio Grande do Norte você pode desmatar à vontade, 100%, não tem negócio de 20%. Aí, umas ONG que se protegia os animais e os morros e as areias, descobriu que um grupo de raposas amanhecia num dos morros e à tarde transferia para outro morro. Passou 2 anos Tudo travado para tudo poder... travado. Aí apareceu Zé Agripino sair do governo para ser candidato a senador e chegou um vice-governador. Chamou o secretário de infraestrutura. O secretário de infraestrutura. Me diga uma coisa, por que é que nós não ligamos a BR-101? Aí ele disse, é porque o meio ambiente não deixa. O secretário de meio ambiente é o primeiro que é contra. Ele disse, chame esse secretário de meio ambiente aqui agora. Secretário, o senhor tem 24 horas para dar licença para fazer a ligação? Ou então o senhor está demitido e eu vou nomear um secretário para autorizar. Resolvido o problema. As raposas mudaram de canto. Eu pego o seu raciocínio, senhor Assis, e faço a pergunta. Está faltando, então, esse pulso firme então, do nosso governador para que aconteça isso também? Não está. Até porque, infelizmente, essa legislação é federal e não é estadual. Lá foi uma realidade Mas isso, e aqui é Gerson, diferente. Perfeito. Essas questões ambientais são todas legisladas, né, pelo Congresso e o Senado. Aproveitando, vou voltar à pauta das obras estruturantes, que eu queria fazer uma outra pergunta, se vocês me permitem, por favor, para o Sirleudo. Ainda em relação a obras estruturantes, Sirleudo, durante esse período que você está à frente da Secretaria, já foram inaugurados hospitais, porque quando a gente pensa em obras estruturantes, a gente pensa em túneis, parques, prédios, anéis viários e tal, estão sendo feitos, né? Mas eu queria que você falasse das obras que também impactam diretamente na vida das pessoas, né? Hospitais, escolas. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque as pessoas também acabam esquecendo muito rapidamente como a pandemia gerou essa paralisação e as coisas acabaram... Eu posso acrescentar na tua pergunta mais um complemento? Por favor. Quer dizer, não só as obras que o governo fez, mas as perspectivas que nós temos até o fim do nosso governo aí, daqui a 6 meses, o que teria mais de obras assim? Então, como a gente teve... Porque, como disse o Narciso, é bom que você esclareça isso, porque veio aqui um cidadão, né? Aí disse, não, o governo não fez absolutamente nada, o que não é verdade. E é por isso que é importante a sua presença aqui e falar em obras mesmo. Então, olha só, com o advento da pandemia, a gente teve que focar na saúde. Então, o segundo ano do governo Gladson, teve que cuidar da saúde. E aí foi quem aconteceu. O único estado da federação que fez em 40 dias 2 hospitais de campanha fixo, rápido e funcional que está fazendo foi o estado do Acre. Não teve uma investigação, os hospitais foram feitos mais baratos que os locados nas regiões mais desenvolvidas e nós ficamos aí, o hospital de campanha aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Aproveitando o gancho, eu assisti a entrevista da semana passada e se questionou também isso, de que os hospitais de campanha tinham sido feitos aproveitando as obras já existentes. Não. Isso aconteceu ou não? Foi feito do zero. Foi feito do zero. Não é só construir, tem que equipar. Porque todos têm que ter usina de gases, uma usina de gases para você conseguir trazer Macambira de longe, onde uma demanda global estava todo mundo querendo, nós conseguimos em 45 dias. E lá é fixo, está lá atendendo o INTO agora. Aqui. Lá em Cruzeiro do Sul, está atendendo lá o pronto-socorro também servindo. Então, foram 2 desses. Nós pegamos uma obra que há 18 anos estava parada. Olha, a nossa cidade, nosso estado,
Você pega um cenário de 18 anos atrás e pega agora. A nossa população cresceu. Houve o êxodo rural, teve a migração das pessoas que vieram para cá. Está havendo, inclusive, grande parte está entrando aí para o interior, o pessoal vindo de Rondônia para produzir, inclusive. Não sei se da maneira correta, mas está vindo. Então, quando a gente há um aumento de população, a gente tem um aumento de demanda fora a pandemia. Nós conseguimos, em 11 meses, concluir o hospital, a UERB, instalando 120 leitos para poder diminuir, porque o hospital estava lá parado há 18 anos, mas a demanda estava crescendo e as pessoas estavam saindo matéria com a gente no corredor, é verdade. Tinha mais gente que há muito tempo atrás e a gente tinha que resolver. E teve um pulso firme da gente. E a gente conseguiu concluir e está lá, todo licenciado. Depois que inaugurou, tentaram dizer que faltou, não faltou, está funcionando. Foram gastos 8 milhões de reais. O governador conseguiu ajustar mais recursos para que a gente pudesse atender e reformar, inclusive, o que tinha sido feito, porque, como foi concluído, tinha muitos defeitos na obra. Mas corrigimos, está funcional. Pegamos o Mâncio Lima, 16 anos parado. O Hospital Abel Pinheiro. O Hospital Abel Pinheiro, Osmi, faz orgulho ter um hospital no município mais ocidental do país, ser uma referência, um hospital lindo, com raio-x eletrônico, com UTI, com 2 equipamentos de UTI na recepção da emergência para atender o caso emergencial. A Secretaria de Saúde evoluiu muito nesse sentido. Então, a gente reformou, está reformando aí as unidades de saúde em todos os municípios. Então, assim, a gente fez uma grande evolução nesse cenário. Pegamos o museu, uma obra que tem um contexto histórico importante, né, Narciso? É o Colégio Meta. Sim. Lá, que foram construídos pelos padres, lá tem ladrilhos lá que vieram da Europa. Então a gente fez um grande projeto lá para preservar a história, transformar aquele canto num lugar de cultura, num lugar de ensino, de resgate à memória do nosso estado, de pegar aquele centro ali que está sendo abandonado. As pessoas estão saindo, os hábitos estão mudando e fizemos uma belíssima estrutura que estava parada há 12 anos. E o recurso aí, e para a gente não ser... Porque é o seguinte, a gente tem que trocar, tem que fazer as coisas novas e tem que resolver as coisas que ficaram para trás, porque senão o Estado é condenado, tem que devolver o dinheiro por não funcionalidade. Então, a gente está lá, 12 milhões de reais, que vai ser agora, está terminando, roubaram 1 milhão de reais de equipamento por falta de cuidado com a coisa pública. E a gente teve que pegar e refazer todinho Macambira, 1 milhão de reais só de ar-condicionado. Foi feito um levantamento, estamos entregando o museu e vamos revitalizar aquela avenida, não esqueci o nome da rua lá, aquela que fica na beira do rio ali, do comércio, e vamos revitalizar ali, colocar a iluminação nova para trazer segurança e trazer mais um atrativo ali para o centro da cidade, para você ficar olhando o Rio Acre, conversar. Lá em cima tem um restaurante. Quando você fala roubaram, você fala, se refere a vândalos? Vândalos. Ou ao governo passado? Não, vândalos. Vândalos entraram lá, a empresa abandonou, ficou sem vigia, os caras foram lá e roubaram tudo, roubaram fio, roubaram caixa de ar-condicionado, roubaram os exaustores roubaram tudo que era de alumínio, né? E eu tive conversando com o... É bom falar nisso. Tive conversando com o delegado geral, o delegado Henrique. Narciso, a gente já trocou a iluminação, Jefferson, daquele canal da maternidade, só comigo na frente, 18 vezes. Eu passei ontem, eu ligo para minha equipe. Pelo amor de Deus, está tudo escuro aqui. Mas aí manda, chefe, está aqui. Mandamos, os caras vão lá e roubam. Tem que fazer uma ação, e o delegado tem uma ação muito boa. Quem é que compra? Esses caras compram, rouba para vender, para consumir droga. Quem compra deles? Tem quem compra. Então a gente está fazendo uma ação já para poder a gente ter que preservar isso. Inclusive eu quero deixar de público, Jefferson, que é muito bom, é muito gratificante quando a gente vê o cidadão que está sendo beneficiado reconhecer. Tem um empresário lá, eu nem conheço ele, é dono do Frango no Pote, fica na esquina ali, no canal da maternidade. Reconhecendo o nosso esforço de estar melhorando esses espaços que estavam no canal da maternidade, nós estamos fazendo todinho. O objetivo deste programa, em princípio, é apartidário. É para dar voz e vez à razão. Certo. Às vezes que você apanhar neste programa, não será por mim nem pelo Osmi, isso eu garanto. Deverá ser por algum dos nossos candidatos.
mas eu quero lhe assegurar o direito, Osmi também assegura o direito, de você pegar o chicote que lhe açoitaram para bater no lombo do outro. Infelizmente, a nossa atividade política se transformou nisso, numa guerra de acusações. E pior ainda, nós estamos a 4 meses das eleições. E não se esqueça, viu, Jefferson, que o clima só tende a esquentar. Bom, doutor Narciso, eu vou só pedir para a gente segurar esse chicote um pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o terceiro bloco do Tribuna Livre. É rapidinho. Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre, na edição desta segunda-feira, dia 13 de junho, com a palavra o jornalista convidado Jefferson. Obrigado, Macambira. Vou pegar o gancho do Narciso, não vou usar o chicote, Sirleudo, mas eu acho que é importante esclarecer. A questão das ruas Ruas do Povo, né? A gente tem uma polêmica se o governo entra, se a prefeitura entra, porque quem está sofrendo é a comunidade com as precárias condições das ruas, né? O Ruas do Povo é um tema muito sensível. Muito sensível. Foi um projeto de 680 milhões de reais, frutos de dinheiro do governo federal, geridos pela Caixa Econômica, que foram feitos pelo DEPASA. Foi tirada, num determinado momento, foi tirada a gestão da pavimentação da Secretaria, na época da CEOP, e foi para o DEPASA. E o Ministério Público do Narciso e Osmi está em cima disso, foi judicializado. Eu sei. E, infelizmente, não... Só para esclarecer, na verdade não foi judicializado, o Ministério Público quer um levantamento da situação. A judicialização já está em vias pelo Ministério Público, judicialização que é para poder... Porque se tem levantamentos de coisas que foram feitas e que foram pagas que não foram feitas. Então tem isso. Né, tem levantamentos e está sendo feita uma auditoria. O Ministério Público cobrou um posicionamento do governo. Então, por conta disso, né, a prefeitura está em todos os municípios. As prefeituras têm medo de colocar a mão na rua porque é uma obra que está sob investigação. São obras que estão sob investigação. E nós estamos fazendo uma auditoria, nós fomos exigidos a fazer, foi feito um grande comitê e está sendo feita uma auditoria, está sendo feita uma licitação de cadastro técnico para que, se vai em campo, uma auditoria independente, porque tem muita gente envolvida, tem quem elaborou o projeto, tem quem executou, tem quem fiscalizou, tem o TCE que cuidou. O Estado criou um grupo? Criou um grupo, tem um grupo, existe um grupo que é formado... Mas a ideia agora é criar justamente esse grupo independente para não ter nenhum tipo Exatamente, a gente vai apenas conduzir, contratar e esse grupo vai entregar o relatório. Como é que consiste nisso, Jefferson? Tem uma rua A, aqui eu vou pegar as aparentes, são 11 ruas aqui que tem um contrato lá. A equipe vai lá, anda nas 11 ruas, mediu quanto tem, o que tem feito, não tem. O Ministério Público foi contratado isso e foi executado isso. Pode ser que bata, pode ser que não bata. Não vai ser nós que vamos dizer que está errado ou quanto foi. Mas nós vamos dizer, está aqui. A partir do momento que a gente faz isso, o governo do Estado, nós não temos problema nenhum, Osmi. E nós não podemos deixar o povo pagar, isso é uma determinação que nós temos. Nós estamos entrando, a gente não consegue entrar porque, você imagina, 650 milhões de Narciso. Nós estamos fazendo ruas que foram do Ruas do Povo e perguntaram. Então permita que aqui fala agora o engenheiro civil. Permita. Por favor. Eu estou no Acre há 50 anos. Eu nunca me esqueço da primeira retroescavadeira que chegou aqui no Acre, foi trazida por mim. Quando eu botei na Avenida Getúlio Vargas para cavar as valas, fazia fila para ver uma máquina sozinha ir cavar e jogar na carroceria do caminhão. Então, quem começou a fazer o trabalho de saneamento, os primeiros tubos
enterrados aqui em Rio Branco, foram enterrados por mim há 52 anos atrás. O que acontece? Sou velho, mas com 15 anos a menos do que a sua idade. Então, Cirleudo, o que aconteceu, o que tem acontecido em vários governos, viu, o Jefferson, é porque os governos têm determinada quantidade de recursos para fazer tantos quilômetros de pavimentação. Certo. Aí ele diz, se eu poupar na construção do subleito, do leito, da base, da subbase e diminuir a capa selante, em vez de eu fazer 15 quilômetros, eu faço 30. Entendeu, Jefferson? Uhum. Então foi isso que aconteceu. Você já imaginou a Avenida 23 de Março de São Paulo? Bom, doutor Narciso, eu vou só pedir para o senhor ser um pouco mais sucinto, que é para a gente aproveitar mais assim, o debate. A 23 de Março de São Paulo. Eu nunca passei naquela avenida para ela estar interrompida por causa de buraco. E é o que está acontecendo aqui, costumeiramente no nosso Ainda aproveitando a pergunta do Jefferson, eu diria o seguinte: feito esse relatório, o governo começará a fazer essas obras? Independente do relatório, nós estamos fazendo. Nós estamos agindo em Chapuri, nós estamos agindo em Capixaba, que tem, nós estamos em Plas de Castro, que tem problema lá, tem problema. Nós estamos agindo em Rio Branco, fizemos pavimentação em 4 bairros. Nós investimos aqui na capital 14 milhões de reais numa parceria com o BNDES. Nós asfaltamos o Sobral, o Canaã, o Benfica, o Portal da Amazônia. Você somando tudo aí, dá 38 ruas. Então a gente está melhorando. Mas o que a gente faz? A gente chega, Jefferson, a situação, nós fazemos um relatório antes de entrar. Encontramos assim, tem fé pública, tem ART. Então assim, quando a gente não pode deixar, sem deixar esperar, vai dar 20 anos e ninguém sai dessa bagunça. Então assim, nós estamos preocupados. Agora sim, cada qual tem o seu pensamento, Narciso. Nós vamos fazer. Quem tem que, de fato, cuidar dos municípios são as prefeituras. Nós estamos estendendo o braço em todas as prefeituras do Estado. Todas as prefeituras do Estado têm investimento. Talvez não dê tempo de falar. De independente. Eu nunca vi um governo tão democrático. Tão democrático como esse nosso governo. Conselheiro, a revitalização do Parque da Maternidade está sendo realizada. Pela CEINFRA. E será entregue, posteriormente, a administração do parque à Prefeitura Municipal. A ideia é que não. Hoje o governador, inclusive, lançou um desafio para a gente. Porque, você imagina, nós temos 3 parques grandes aqui. Temos o Parque do Tucumã, temos o Parque da Maternidade e tem o Parque do Igarapé Fundo. De boa, a gente percebe um pouco de muito cuidado. Nós pretendemos fazer uma licitação, contratar uma empresa específica para cuidar. Nós concluímos agora a 2ª etapa, está lá, ó. Nós aproveitamos, Narciso, a capa que estava antiga, começa a fissurar, ela começa a abrir, você começa a descobrir, e a gente veio o quê? E deu uma revitalizada. Nós não jogamos asfalto, jogamos micro revestimento, que serve para quê? Para poder dar durabilidade e conforto no tráfego. E a gente gasta muito menos e permanece com a base que está boa. Talvez essa seja a grande dúvida da população, porque a população estava dizendo, olha, asfaltaram novamente o canal, que não tinha buracos, enquanto várias ruas... Justamente, preventivamente. A gente não precisa deixar o buraco abrir, porque você tem que fazer remendo profundo, e você tem que gastar muito mais dinheiro para fazer essa manutenção. Mas olha, voltando aqui, por favor, Osmir. Não, Cirleudo, você ficou de dar uma relaçãozinha das obras que nós temos para o futuro. As obras estruturantes, as obras grandes. Nós temos 117... Deixa eu falar essa primeiro. Nós temos hoje em andamento 117 intervenções. De Assis Brasil a Mâncio Lima. Intervenções, você diz obras? Obras. Intervenções é obras que variam. Não tem nenhuma menor que 200 mil. De 200 mil a 3 milhões. Né? 6 mil empregos. 60 milhões de investimento. Nós temos agora, dia 28 de junho, Macambira está abrindo a licitação concorrência 001 de 2022 da construção da Orla do 15. Uma obra magnífica que vai mudar o conceito de nossa cidade de Rio Branco.
Projeto, infelizmente, não sei se dá para passar, o Jean trouxe aqui, nós temos imagem de como é o projeto. Foi aprovado, são 21 milhões. Destacar a parceria dos parlamentares, a deputada Wanda Milani colocou o recurso e o governo do estado complementou com mais 8, por conta que passou o tempo de elaboração e o preço aumentou. Orla do 15, 470 metros de obra, que vai fazer a contenção. Essa obra ela tem a finalidade básica de conter a erosão, de tirar e matar a rua. Então a gente vai fazer, além de fazer a contenção do rio, fazer uma estrutura de turismo e de comércio. Viaduto da Ceará com a Getúlio Vargas. A Avenida Getúlio Ceará, Narciso, essa que passa aqui na frente, ela vai passar por baixo da Avenida Getúlio Vargas, lá no cruzamento, ali perto, ali no centro da cidade. Uma obra, essa é desafiadora. A cidade de Rio Branco está em débito com essa obra Essa há muito obra, tempo. é uma obra de 21 milhões de reais. Do deputado federal Alan Rick, também uma emenda. A licitação vai ser aberto o edital quinta-feira que vem. A gente vai abrir uma nova concorrência, a concorrência 02, para que a gente possa fazer a licitação e deixar preparado, que talvez essas duas, a da Orla não, a gente consegue começar a executar esse ano. Se tudo der certo, a gente começa no verão a fazer o trabalho de fundação, da estaqueamento, dá para começar a fazer e deixar preparado para qualquer coisa para o próximo verão. Agora, a da Ceará com a Getúlio Vargas, ela é desafiadora porque ela vai mudar a vida de toda Rio Branco. Ela é complexa. Você imagina que você vai interditar ali da antiga Tutti Frutti, vou falar Tutti Frutti de novo porque é a referência que eu tenho, até ali o Hotel João Paulo. Vai ser uma confusão. E isso vai ter gente achando ruim, mas é bom que na exposição, na Expo Acre, a gente vai mostrar, a gente vai fazer uma maquete gigante. Vai ser todo esse... É porque tem que fazer vias de acesso lateral, de saída, de entrada. Tem a questão da mobilização. E lembrando, essas duas obras que são complexas, que contemplam desapropriação, será feito um comitê de participação popular, dando voz para as pessoas que vão ser atingidas diretamente, que muitos não entendem. Eu não quero sair do meu canto, porque tem questão cultural. Eu estou aqui há muito tempo, eu não quero sair. Então nós temos que mostrar que nós estamos melhorando para todo o coletivo. E temos que dar opções para as pessoas que vão ser afetadas, de dar um lugar digno e de funcionalidade. Ponte de Sena Madureira, Rio Iaco, vai ligar um bairro, vai fazer a ligação que tanto se esperou naquela cidade. Está sendo feito pelo DERAC, uma obra de 26 milhões de reais. Ponte do Sibéria, são pontes estruturadas de concreto. Olha só, o senhor conhece muito bem, Narciso, né? São 36 milhões de reais. Vai ligar historicamente Chapuri, né, que tem uma outra população ali do lado, que sempre foi refém da logística de transporte de balsa, e o governo sempre teve dando essa assistência, mas agora de fato saiu, está lá listado. A construtora Cidade vai fazer as duas obras, é a mesma que está fazendo inclusive o anel viário lá de Epitaciolândia, que está fazendo a ponte e a BR. E dá para Cruzeiro do Sul, falando das grandes, o senhor conhece lá Lauro Miller, né? É isso. A Lauro Miller, quando termina a Avenida Mâncio Lima, vem uma ladeira aqui, aí vem a Lauro Miller. Há uma reclamação muito grande que o acesso para ir para o aeroporto, que é a principal meio de chegada hoje, assim, por conta que a estrada está muito ruim, então muito avião, está aumentando, inclusive ela tem uma notícia de aumentar as linhas lá, eu soube. E a gente quer fazer essa ligação do centro da cidade direto pela Lauro Miller para chegar e dar trafegabilidade melhor e mais fácil lá para o aeroporto. Uma obra também que vai melhorar e vai enriquecer as propriedades que estão ali, e você acaba que você leva o crescimento, induz o crescimento da cidade. A função do governo é induzir o desenvolvimento, induzir a iniciativa privada. Então nós temos que criar mecanismos, Narciso, para que a gente possa o quê? Dar as condições necessárias para que o empresário venha, para que a gente supere as questões ecológicas, para que a gente supere as questões de desemprego, fomentando a indústria, mesmo que seja de uma forma não palpável, que seja a econômica turística. E nessa brincadeira que a gente falou aqui, nós estamos falando de 109 milhões de reais. Encontra-se no Senado os 27 governadores pressionando o Senado para que não aprove o tabelamento do ICMS de óleo combustível, telefonia e energia elétrica. Se for aprovado isto, não vai comprometer
a construção não só das obras do estado do Acre, mas de todo o Brasil? Bom, compromete sim, porque você quando há o rateamento de receitas, há a supressão de receitas para um estado que basicamente que não é industrializado, que depende e muito generosamente, diga-se de passagem, porque tem que, por mais que o tanto que a gente recebe, De Brasília, né? né, depende da gestão. Então, da responsabilidade. Então, a gente deve se cobrir até onde o cobertor aguenta, mas sempre priorizando o funcionalismo público, que infelizmente a maioria depende do funcionalismo público. Nesse assunto que o Narciso abordou, Mas essas daqui estão garantidas por orçamento federal, tá? Essas que eu acabei de citar. Estão empenhadas, está garantido o recurso, a gente tem que executar, medir e pagar. Então, como é uma obra que está tabelada dentro do PPA, dentro do orçamento da União, né? Só uma catástrofe, uma tragédia para poder tirar. Mas se a gente fizer executar, Osmir, só para concluir, eu acho que pode ser uma parte da resposta que você perguntou, Narciso, é que essas obras que estão em andamento, elas estão garantidas para ser concluídas. não, mas tem outro detalhe também a ser observado, que o governo federal está estudando, ainda dentro do orçamento, uma forma compensatória financeira para os estados que perderão. Cada estado vê o montante e retirar de outros recursos de outros lugares para compensar em parte a perda que possa ocorrer. Mas o problema No é que município. não tem de onde tirar. Mas tem que inventar. É só se dividir os royalties que tem por aí. Tem exato, muito royalty, exato. né? Tem muito, pode dividir. Então, assim, eu acho que a gente tá indo bem sim. A gente superou muita coisa para chegar aqui, Macambira. Tem essas obras estruturantes importantes para fazer, que vai mudar. Você imagina também aqui, 109 milhões, né? Até então, ó, essas grandes aqui, tem empresa daqui concorrendo com chance de ganhar daqui para fazer essas obras locais aqui. E a gente quer incentivar isso, né? Que as empresas locais tendo o acervo técnico para que poder ter a capacidade de execução. Não sei se ainda tem tempo para dar uma chicotadazinha mais. O chicote é seu, tá na mão. Cirleudo, outra crítica ao governo é em relação à gestão, justamente para que possa elaborar projetos para executar as obras, né? Muito se fala que o governo não tem uma equipe técnica para realização de grandes projetos. E aí eu queria ouvir de você. Você concorda com isso ou existe uma burocracia também do Estado? E quando eu falo de burocracia, do Estado, de órgãos que vão do IBAMA, licenciamento, dos bancos, que muitos dos recursos passam pela Caixa Econômica, e aí o processo vai e volta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Existe uma dificuldade técnica ou isso é uma questão de burocracia realmente? São fatores. Existem vários fatores que comprometem a elaboração de um projeto. O primeiro da elaboração de projeto depende da sua complexidade. O Estado é carente de profissionais da área de engenharia, arquitetura e engenharia, aí vem, né? Eletricista, mecânica, estrutural, porque nós não podemos contratar por conta do nosso limite constitucional. Então a gente depende de contratar empresas. Narciso sabe muito bem que se eu contratar uma empresa para elaborar um projeto, eu não posso ir lá e atestar, eu preciso que um nosso olhe e confira. Então, há burocracia, porque ninguém assina projeto dos outros. Tem que ter segurança. Então, o projeto sendo complexo, ele precisa, primeiro, ser feito porque a gente não tem a capacidade, por conta mesmo, não é porque a gente tem excelentes profissionais. Mas é humanamente impossível a gente acarretar tanta demanda em cima de um profissional ou de dois específicos. Então, fica claro que tem isso. Tem a questão também das análises técnicas dos órgãos que fornecem, liberam o recurso e precisam de muita correção, mas a gente conseguiu azeitar e conseguiu criar uma forma de a gente ser contínuo na elaboração. Houve dificuldades por conta das análises dos órgãos emissários, mas agora a gente conseguiu superar, viu? Perfeito. Tudo certo. Eu gostaria de pedir agora ao jornalista convidado, Jefferson Dourado, que fizesse suas considerações finais e já agradecer a sua presença aqui, né? Eu que agradeço a presença, o convite, Macambira, Narciso, Osmir Lima. Foi um prazer, uma honra estar aqui, né? Muito obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição e, mais uma vez, obrigado, secretário. As considerações, meu amigo Narciso Mendes.
Olha, eu espero que, pela exposição do Sirleudo, que tenha sido dado parte da resposta que os seus opositores fizeram e que continuarão fazendo. Volto a repetir, a chapa está esquentando. Nós estamos apenas a 120 dias das eleições. E o termômetro vai subindo e vai esquentando, quer seja a nível nacional, que é uma disputa ferrenha, e a disputa aqui no Acre, como todos os candidatos propostos, eu considero meus amigos, sobre o governador Douglas Cameli. Eu quero aqui deixar perfeitamente claro que uma das pessoas que eu mais devo gratidão na minha vida é ao pai dele, Eládio Cameli, meu velho amigo de 50 anos. Então, fique à disposição, sempre que você se sentir atingido, ou o governo atingido por algo imerecido, estas cadeiras estão à disposição para as devidas respostas. Doutor Osmir Lima, a palavra é sua. Eu apenas agradeço a presença do nosso jornalista. Eu quero dizer para você, Jefferson, que eu o tenho como um dos melhores apresentadores da televisão do Estado. Você é simplesmente brilhante. Verdade. Eu lamentei muito a sua saída da sua TV. E ao Sirleudo, meus cumprimentos. Você é um jovem dinâmico, vem cumprindo bem o seu papel no governo. E é bom se ressaltar que mais o governo Gladson não fez, porque nós tivemos um problema de quase 2 anos e meio de uma pandemia que paralisou o mundo. Então não se poderia exigir mais do que ele conseguiu fazer e com um adendo. Teve um comportamento exemplar na administração da pandemia aqui neste estado. Sirleudo, a palavra é sua. É um prazer te conheci hoje, Macambira. Mas eu quero agradecer a presença do Jefferson, né, esse profissional que já foi muito bem dito aqui, mas eu quero abrir para dizer da importância desses 2 homens. Hoje para mim foi nervoso, eu fiquei nervoso aqui, não porque eu não domino o assunto, é que eu estou preparado para dar mais 2 entrevistas dessa. Eu não falei nada do que nós estamos fazendo. Mas eu quero salientar, Osmir, primeiro da sua importância na minha vida que você talvez nem saiba. Você foi parte da minha formação, do sustento da minha formação, porque você foi um dos indutores que deram emprego quando você era presidente do Banac para minha mãe. E isso eu nunca esqueço. E eu lhe agradeço e a história que o senhor tem, história de importância para esse Estado. Narciso Mendes, um dos homens mais inteligentes, com todo respeito aos demais, que eu aprendi muito nas nossas conversas, e eu gosto de conversar e aprendo, porque a boa pessoa é aquela que ouve e aprende. E eu sou esse, que ouve e aprende. E nós estamos aqui para servir, eu quero agradecer o espaço. Se vier qualquer tipo de crítica, eu estou aberto para responder e dizer o seguinte: pode se criticar, mas não pode ser injusto. Nós estamos trabalhando, nós estamos diminuindo as diferenças sociais e o próprio CAGED está dizendo, nós aumentamos proporcionalmente, nacional, o que mais empregou no país. E isso tem que ser respeitado. E seja lá quem for, tem que respeitar. E nós estamos aqui para defender o que de bom a gente está fazendo. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores. Foi um prazer estar aqui e quero voltar, tá bom? Para falar município por município. Obrigado, As portas pessoal. estão sempre abertas, a TV Rio Branco está de portas abertas. Agora, nosso artista Daniel Cabral vai entregar aqui o presente, a caricatura dos nossos convidados, a do Sirleudo e a do Jefferson Dourado. Olha aí. Está registrado. Rapaz, isso é eu. Esse é o Sirleudo. Não, muito obrigado, viu? Parabéns. Vou E o colocar Jefferson na minha Dourado? sala, hein? Olha o Jefferson Dourado. Tô parecendo o Chalup Leite, não tá não? Cabral. Para complementar, Obrigado, viu? Parabéns. presente também para os nossos convidados, Os Escolhidos, é o nome desse DVD.
que vocês possam ser abençoados cada dia mais, tá bom? Amém. A você, Muito telespectador, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe a todas as famílias acrianas. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Tribuna Livre, aqui pela TV Rio Branco, a sua TV Cultura. Muito obrigado.